Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Então, eu estava falando e interrompeu aqui a nossa conexão, mas o que eu queria que você soubesse é que Deus, a maior bênção que você possa ter de Deus, você pode ter de Deus, chama-se o temor do Senhor. Salomão disse que o homem mais sábio do mundo, não houve ninguém antes nem depois. Ele disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber. E por que o temor é extremamente importante na nossa vida diária? Por que o temor do Senhor é vital, como o oxigênio da nossa fé, do oxigênio da nossa vida no reino de Deus? Porque quando a pessoa teme ao Senhor, quando ela teme a Deus, ela foge do pecado. Ela foge completamente do pecado. Ela não se assenta na mesa dos escarnecedores. Quer dizer, ela não tem companhia junto aos escarnecedores. Ela não tem, assim, amizade com os escarnecedores. Ela vive no mundo separado dos escarnecedores. Por quê? Porque ela vive no reino de Deus. O reino de Deus é o reino de disciplina, é o reino de caráter, é um reino de ordem, é um reino em que se obedece à palavra do Rei Jesus, que é o Rei do reino de Deus. Então, quando a pessoa não tem esse temor ao Senhor, como é que ela pode querer ter o Espírito Santo? O Espírito Santo não vem de forma aleatória. Só quando a pessoa manifesta aquele desejo de servir a Deus, de viver de acordo com a vontade de Deus. Quando a pessoa realmente, ela pode ser a pessoa mais cruel que existe na face da terra, mas quando ela se arrepende dos seus pecados, ela reconhece que ela tem sido errada, que ela tem sido injusta, ela não culpa ninguém, não, ela culpa a si própria. Ela diz, não, meu Deus, eu sou o culpado, eu tenho sido culpado da minha vida estar assim estragada. Mas eu, aqui nesse momento, diante dessa situação cruel que eu me encontro, eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida agora, para começar uma vida nova para ti. Quer dizer, isso é uma manifestação de temor para com Deus, porque ele manifesta temor não vendo Deus, não sentindo Deus, não tocando em Deus, mas ele sabe que Deus existe. E então ele invoca de todo o coração. Há pessoas que, aliás, ex-presidiários, porque já saíram, que receberam o Espírito Santo dentro da cadeia, no meio do charco, na sujeira, mas ali, naquele momento, se excluíram dos demais e invocaram ao Senhor, mostraram fé no Senhor, quer dizer, esboçaram esse temor para com Deus. Às vezes a pessoa vive no pecado, às vezes a pessoa é cruel, mas ela sabe, ela tem conhecimento de que Deus existe. E então, quando ela direciona a sua vida para Deus, quando ela diz, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, eu reconheço que eu tenho sido essa pessoa, eu vivo uma vida completamente estragada, uma vida desorientada, mas eu quero viver uma vida contigo. Então isso é temor, é uma manifestação de temor, é uma manifestação de fé. E quando a pessoa entra no reino de Deus, aí ela vive dentro desse padrão ético, esse padrão de vida.
É claro que ela vai ser diferente das outras pessoas do mundo, é claro que ela não vai seguir o curso desse mundo, ela vai nadar, digamos assim, contra o rio, né? Ela vai nadar contrário, ela sempre vai ser contrária às coisas que esse mundo aceita como naturais. Mas ela, se ela teme a Deus, ela continua, porque ela quer obedecer a palavra, ela quer seguir a palavra. Então, essas pessoas vivem uma vida diferenciada da vida daquelas outras pessoas que não temem a Deus. Então, tem que haver essa diferença, tem que haver uma diferença entre aqueles que vivem no reino de Deus daqueles que vivem no reino deste mundo. E se você está inserida no reino do mundo, você não pode cobrar de Deus, eu quero uma vida diferente. Não, só porque você quer, não é por isso. Só porque você tem fé, não é por isso. Você tem que manifestar verdadeiramente um querer viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, ele ensinou essa oração. O próprio Deus ensina a gente como falar com Deus. Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, quer dizer, coloca o Pai em primeiro lugar, o Criador. Santificado seja o teu nome. Santificar é viver no temor do Senhor. Santificar é glorificar a Deus na sua própria vida. Muito mais do que palavras, muito mais do que em canções, muito mais do que levantar as mãos para o alto, muito mais do que qualquer expressão de fé, porque você vive aquilo que você crê. Você pauta a sua vida na palavra de Deus. Então, como é que uma pessoa, por exemplo, que vive na carne, nós falamos isso ontem, como é que uma pessoa que vive no mundo da carne pode agradar a Deus? Pode temer a Deus? Não dá. A pessoa que vive na carne gosta de agradar a carne, sofre por causa da carne, mas quer continuar na carne. Paciência, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu direito, o privilégio de escolher entre o reino de Deus e a carne, viver na carne. Então eu estou falando aqui para você que está me assistindo, não estou censurando, condenando de forma nenhuma, eu estou apenas colocando aqui às claras o que é o reino de Deus que Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. É o que ele promete. Então, na oração que Jesus fez, ele diz, santificado seja o teu nome. E depois ele diz, venha o teu reino, para que então se possa fazer a tua vontade. Quer dizer, se o rei Jesus não estiver dentro de você, a vontade dele não vai ser feita. E essa é a razão do porquê nós insistimos para as pessoas buscarem, receberem o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é para falar em línguas, receber o Espírito Santo não é para profetizar, para fazer milagres, não. O Espírito Santo é para nos conduzir no temor do Senhor, nos conduzir, saber, fazer a gente saber que o caminho que a gente está seguindo, porque às vezes a gente faz escolhas erradas. Então ele adverte, exorta. É para isso que o Espírito Santo vem, para nos conduzir de acordo com a vontade de Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo para servir ao Senhor, ao Pai. Então, o Espírito Santo vem para que nós venhamos servir ao Pai. E não há serviço maior para o Pai do que fazer a vontade dele. Por isso Jesus disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quer dizer, fazer a vontade de Deus sem estar no reino dele é impossível. Você tem que estar no reino dele para poder fazer a vontade dele. Se você estiver no reino da carne, então jamais você vai fazer a vontade dele. E não fazendo a vontade dele, como é que você pode receber o Espírito Santo, o Espírito dele? Você acha que Deus vai te dar o Espírito Santo para você viver na carne? Viver no reino da carne? Pense nisso, minha amiga, meu amigo. A sua vida depende dessa decisão entre viver no reino de Deus e viver no reino da carne. Você que decide. É você que decide.
Deus criou Adão e Eva perfeitos. Eles não tinham problemas. Não tinham problema nenhum. Era dono do ouro, da prata, de tudo que existia no mundo. Eles tinham saúde perfeita. Tinha tudo perfeito. Mas Deus não tirou deles o direito, o privilégio deles escolherem o próprio caminho. E você também tem o direito de escolher o seu próprio caminho. O que você quer? O que você quer do Senhor? Você quer as bênçãos? Então você tem que entrar no reino das bênçãos, o reino de Deus, o reino da vida diferenciada. É assim que funciona. É assim que nós entendemos na palavra de Deus. Bem, você faz a sua escolha. Buscar primeiro o reino de Deus, priorizar o reino de Deus todo dia. E depois que você entrar no reino de Deus, viver no temor do Senhor, viver no reino de Deus. Se sujeitar à disciplina do reino de Deus, à ética do reino de Deus, à verdade do reino de Deus. É assim que funciona. E se você faz isso, então você tem o direito, o privilégio também de cobrar de Deus a vida diferenciada que você gostaria de ter, que Ele promete na sua palavra. Vereis a diferença entre o justo e o perverso, o ímpio, entre o que me serve e o que não me serve. Essa é a diferença que nós temos que ver. Quem é de Deus tem que ver na sua própria vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.